No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Lois virou professora disfarçada na escola do Chris, e o garoto se aproveitou disso para ganhar popularidade, espalhando as fotos dela por toda a escola. É a minha mãe. Eu não sou sórdido. Chris, o fato de você ter chegado até aqui significa que você é um sórdido. Mas antes, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para saber sempre que sair um vídeo novo. Tudo começa com a família Griffin indo aos Jogos de Boas-Vindas, onde teriam um encontro com ex-alunos. Tudo o que Peter queria nesse momento era ser treinador de um dos clubes, apenas para dizer palavras encorajadoras aos jogadores. Isso que todo jogador de futebol precisa saber. Quando vocês se parem, não mexam no cérebro, porque vão retirá-lo para examinar. Nesse momento, Lois se encontra com uma antiga colega que agora se deu bem na vida e faz questão de esfregar isso na cara dela. Enquanto isso acontece, um placar do Street Fighter é mostrado e a barra de vida de Lois diminui logo após ouvir algumas verdades. Eu vou procurar meu marido que ganha $220 mil por ano. Os jogos eram homenageando o professor mais antigo da escola, que estava se aposentando após 50 anos. Por sinal, ele era o último professor que usava a palmatória para educar os alunos, e o motivo de sua aposentadoria era que o obrigaram a parar com isso. Mas ele estava tão lento para chegar ao palco que acabou sendo atropelado pela equipe de futebol. E é melhor ele andar logo, senão... Agora, a cerimônia seria em homenagem à sua memória, já que o velho foi para a terra dos pés juntos. Os prêmios são entregues aos alunos. Pelo 4º ano consecutivo, Chris ganha como aluno mais burro, embora ainda estivesse apenas no 2º ano. Há 4 anos consecutivos não é motivo de orgulho. Dinastia. Como a escola Adam West estava precisando de um professor, Lois decidiu se inscrever e acabou conseguindo a vaga. Brian alerta que para isso ela precisaria de um mestrado, mas Lois mentiu sobre isso e por isso conseguiu o emprego. Chris não acha isso uma boa ideia, já que ele sofria com as zoações por ser o aluno mais burro e ter sua mãe ensinando na escola só pioraria as coisas. No entanto, Lois já havia pensado nisso e decide que usará uma peruca loira e adotará seu nome de solteira para que ninguém a reconheça. Mesmo assim, Chris ainda acha uma péssima ideia e decide ir para o quarto da Bonnie relaxar um pouco. O que ele não esperava era que Bonnie estivesse na casa dos pais e ele tivesse que ficar com Joe. Sabe, quando eu e ela fazemos isso, quem resolve a questão final do Will não precisa pagar pela pizza. Então, a Bonnie não está aqui. No dia seguinte, Lois aparece na escola e ninguém consegue reconhecê-la, nem mesmo o diretor. Quando chega à sala, os alunos ficam babando por ela, enquanto Chris fica mais constrangido do que na vez em que Peter estragou sua festa de aniversário ao se transformar em uma pinhata. Não estou cheio de doces, sou humano. Estou cheio de doces. No refeitório, os garotos populares chamam Chris para perto e pedem para ele explicar por que não ficou atraído pela nova professora. Para disfarçar, Chris começa a falar o que faria com ela se os dois ficassem a sós, e os caras curtem o jeito dele. Mais tarde, os garotos veem Chris entrando no carro da nova professora e começam a desconfiar que está rolando algo entre eles. Lois, sem querer, acaba atiçando ainda mais a imaginação dos moleques. Anda, Chris, abaixa! Uau, o Griffin não é egoísta como amante. No dia seguinte, os garotos comentam que viram Chris saindo com a professora e dizem que, se ele realmente tivesse ficado com ela, seria considerado uma lenda para sempre. Com isso, Chris começa a omitir detalhes, dizendo apenas que dormiram sob o mesmo teto, mas antes jantaram juntos. O pior é que a professora é casada e os alunos vão à loucura com a história. Calma, eu sou grandão. Cair de 2 metros pra mim é que nem cair de 3 metros pros outros. Eu não tô seguro. As coisas continuam piorando quando Lois aparece para dizer que está orgulhosa de Chris por estar fazendo novos amigos. No meio da conversa, ela chama o nome dele em voz alta, o que o deixa ainda mais popular, atraindo até algumas líderes de torcida. Mais tarde, Meg procura Chris para saber se os boatos são verdadeiros. Chris explica que apenas falou algumas coisas que deram a entender que ele e a professora Pilter Schmidt tiveram um caso. No entanto, Meg alerta que Lois poderia ser presa por isso, mas Chris decide correr o risco, já que agora é popular. Chris, olha, só me fala uma coisa da mamãe. O dela é maior que o meu? No dia seguinte, na escola, Chris continua omitindo detalhes sobre ele e a professora, mas os garotos não parecem mais acreditar e agora querem uma prova. Eles exigem que ele consiga uma foto dela daquele jeito. Para manter sua popularidade, Chris vai até o banheiro e tenta criar coragem para seguir com seu plano. No entanto, no momento em que ele ia tirar a foto, ele desiste, pois não se considera um cara tão sórdido. Nesse instante, Quagmire, que estava camuflado para espionar Lois, surge do nada. O fato de você ter chegado até aqui significa que você é um sórdido. Assume aí.
No outro dia, os garotos pedem para que Chris mostre a foto. Assim que ele exibe a imagem, eles pedem para enviá-la. Como Chris é muito burro, ele decide confiar nos caras, que prometem não compartilhar. Mas, em questão de segundos, a foto é espalhada para todos os alunos, até chegar ao diretor da escola. Lois é chamada à sala da diretoria e acredita que é por conta do mestrado. Para se redimir, ela assume sua culpa e, para piorar, ainda confessa que fez o mesmo na pré-escola do filho, deixando o diretor ainda mais indignado. O menino era um pouco lento, mas eu sussurrei em seu ouvido. Você consegue. E ele terminou com um sorriso em seu rosto. Senhorita Pilterschmidt, não pode dormir com alunos. Lois nega as acusações e revela que aquilo era sobre ela ter mentido sobre o mestrado, mas o diretor diz que isso não era um problema, já que todos os professores haviam mentido sobre isso. No entanto, ele mostra a foto que um aluno tirou dela. Lois desconfia de quem foi e diz que terá uma conversa com o responsável. Enquanto isso, vemos que Peter estava orgulhoso do filho por ele estar com uma professora, e ainda zoando o marido dela por praticamente ser um fracasso entre 4 paredes. Mal sabia Peter que esse cara, na verdade, era ele. Estou orgulhoso. Dizem que o marido dela não tem mais orvalho no lírio. Nesse momento, Lois chega furiosa com Chris. O garoto se mostra arrependido e diz que se deixou levar pela popularidade. Então, Lois revela que poderia ser presa por isso e manda ele ir até a escola para contar que nunca tinha feito aquelas coisas. Assim que revela toda a história, os alunos começam a chamá-lo de fracassado e Lois se sente muito mal com isso. Para reverter a situação, ela decide fazer o mesmo que Chris estava fazendo e começa a falar de como foi o parto dele, mas de uma forma de duplo sentido. O Chris Griffin foi a maior coisa que eu já tive. Ele tinha 56 centímetros e 6 quilos, mas eu sabia que ele iria mudar minha vida para melhor. Todos os garotos voltam a admirar Chris, mas isso custou caro para Lois. A mamãe pegou 6 anos por fazer sexo com o menor. O Asher morreu em um acidente de bicicleta elétrica. E quanto a mim, eu me casei com um filho estranhamente atraente da Liz Hurley. E esse foi o vídeo de hoje. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.